Motorola lançou tantos smartphones ultimamente que agora a gente tem que mostrar as diferenças entre eles. Tem muito usuário confuso porque temos o Edge 50 Pro e o Edge 50 Fusion, eles foram lançados em datas relativamente próximas, e agora qual dos dois comprar? Porque são faixas de preços próximas, são especificações mais ou menos parecidas, mas na verdade quando a gente olha para os detalhes deles temos diferenças e eu estou aqui para ajudar a você a destrinchar todos esses detalhes e mostrar as minúcias de cada modelo. Minúcias é uma palavra bonita para se falar num vídeo de tecnologia. Quem sou eu? Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e principalmente com aqueles que estão perdidos e confusos entre qual dos dois smartphones você deve comprar. O Moto Edge 50 Pro ou Edge 50 Fusion. Eu sei que eu falei Moto, mas é Motorola Edge e não Moto, porque Moto é Moto E e Moto G, aqueles que ou não serão atualizados ou vão receber apenas um ano de atualizações. Eu vou falar nesse tema de novo porque a Motorola pediu. Mas, vamos lá, a partir de agora eu vou destacar as principais semelhanças e diferenças entre os novos Edge 50 Pro e Edge 50 Fusion. Começando pelo design e tela dos dois dispositivos. Na construção, o Motorola Edge 50 Fusion é mais simples, ele usa materiais menos nobres do que o Edge 50 Pro, e isso fica meio óbvio. A grande diferença é que o Pro tem frames de alumínio, o que deixa ele um pouco mais pesado do que o Fusion. Mas a diferença é bem pouca, a gente tem uma questão de gramas ali entre um modelo e outro. Você não vai sentir na mão a diferença de preço entre os dois dispositivos, mas vai sentir a diferença de qualidade de construção. Se você prefere um smartphone com acabamento mais premium, vai de Edge 50 Pro. Na tela, a principal diferença entre os dois modelos, já que ambos contam com tela POLED, é que o modelo Pro tem um brilho maior, são 2.000 nits de brilho contra 1.600 nits do Edge 50 Fusion. Mas de um modo geral você vai ter uma experiência de uso muito semelhante entre os dois, muito próxima inclusive. Aliás, o modelo Pro também tem taxa de atualização de tela maior, a frequência de 144 Hz contra 120 Hz do Edge 50 Fusion. Se isso faz diferença no dia a dia, olha, é muito pouco, quase nada ou nada. Talvez aqueles usuários mais exigentes com a fluidez do sistema operacional ou os gamers vão optar pelo Edge 50 Pro por conta desse pequeno nível de Hertz mais alto. Mas para a maioria dos usuários, nenhuma diferença tão relevante assim, apenas os mais exigentes vão realmente optar por uma tela ou por outra, ou aqueles que querem um telefone mais premium no acabamento, até porque os dois modelos também têm o mesmo padrão de segurança, então, muito próximos neste aspecto, eu nem sei porque eu mencionei isso. Talvez seja para encher linguiça, mas vocês nunca vão descobrir se é verdade ou não. Hardware e sistema operacional. Aqui talvez a gente tenha uma das diferenças mais gritantes entre os dois modelos e que pode interferir de repente no desempenho de cada um. O Edge 50 Pro conta com processador Snapdragon 7 Gen 3, enquanto que o Edge 50 Fusion vendido no Brasil recebe Snapdragon 6 Gen 1. Por que eu estou falando isso? Porque em alguns sites internacionais esse mesmo Edge 50 Fusion conta com o Snapdragon 7S Gen 2, o que faria sim uma diferença no desempenho desse modelo, mas aproximaria os dois dispositivos de forma até drástica. E aí talvez eu entenda a decisão da Motorola em aumentar a distância entre eles na performance, porque, afinal de contas, e eu estou falando óbvio aqui, o Snapdragon 7S Gen 3 entrega um melhor desempenho do que o Snapdragon 6 Gen 1. Leve em consideração que o modelo Pro tem um processador mais recente e mais potente. Isso pode interferir no futuro na quantidade de atualizações que um ou outro modelo vai receber. A Motorola não é especializada em entregar muitos anos de atualizações, e esse é um dos grandes pontos de crítica que eu tenho à marca. Mas, em teoria, a maior longevidade nos updates está no modelo Pro e não no modelo Fusion.
Vai impactar também no dia a dia do usuário? Nem tanto assim. Para aqueles usuários menos exigentes, pode ir de Edge 50 Fusion, que vai entregar um bom desempenho. Para quem pensa em jogar ou rodar aplicativos mais pesados, o Edge 50 Pro provavelmente vai ser a escolha, levando em consideração que o seu objetivo é comprar um novo smartphone da Motorola. Detalhe importante: diferente do que algumas marcas ou responsável pela divulgação dos dois smartphones, os dois modelos recebem a mesma quantidade de RAM e armazenamento. Não se deixe levar pela forma como a Motorola promove a RAM Boost, porque eu já falei sobre isso em alguns vídeos. A RAM Boost é a memória virtual, ele tem uma memória nativa e a quantidade de RAM e armazenamento dos dois modelos é exatamente a mesma. Dito isso, vamos para o próximo tópico. Nas câmeras também temos diferenças acentuadas, e aqui a gente tem que dar destaque para os cobertores curtos que a Motorola colocou nos dois modelos. O Edge 50 Pro tem um sensor principal traseiro de 50 megapixels com a abertura f1.4. Isso é importante porque, de acordo com a Motorola, essa é a maior abertura de um sensor principal de câmera do mundo. Bom, pelo menos nos modelos de linha média porque eu não me lembro de um registro de outro smartphone contar com essa abertura de câmera. Lembrando sempre que quanto menor o número desse f barra, maior é a abertura do sensor de câmera, o que vai permitir uma maior captação de luz em ambientes pouco iluminados. O que significa que aquelas fotos noturnas vão ter uma compensação do sensor para ficar um pouco mais iluminados. E isso acontece em todos os sensores do Edge 50 Pro. Eu vou explicar melhor. Não que todos os sensores contam com f1.4, mas todos os sensores têm uma abertura maior do que os sensores do Edge 50 Fusion. Isso quer dizer que o modelo Fusion vai registrar fotos piores? Não, ele pode registrar ótimas fotos, porque também vai depender da qualidade do processador no pós-processamento de imagem, no software de câmera que a Motorola colocou nos dois telefones, nos recursos de inteligência artificial que estão presentes nos dois modelos. Então, quantidade de megapixels não é tão determinante, mas sim todos os recursos que estão atrelados a esses sensores e como esses sensores vão trabalhar. Em compensação, e é por isso que eu estou falando de cobertor curto, o Edge 50 Fusion conta com algo que o Edge 50 Pro não tem, até mesmo como lei de equilíbrio ou relação custo-benefício que a Motorola decidiu colocar entre os dois modelos, que é a presença da tecnologia Litia 700C da Sony, que é uma das melhores do mundo para fotografia, algo que torna o Fusion um diferente dentro do mundo dos iguais deles, dos telefones de linha média. É um dos diferenciais, um dos principais motivos para você comprar esse smartphone, se você foca, sem trocadilhos, na fotografia. Então, se por um lado você pode tirar fotos noturnas melhores com o Edge 50 Pro, você vai ter uma qualidade fotográfica acima da média para um dispositivo intermediário no Edge 50 Fusion. E aí você tem que considerar o que você quer mais da vida. Na câmera frontal, você também tem diferenças entre os dois modelos, onde o Edge 50 Fusion conta com um sensor de 32 megapixels, o que também é acima da média para os seus dispositivos dentro da mesma categoria e faixa de preço, enquanto que o Edge 50 Pro é um escândalo com esse sensor frontal de 50 megapixels. De novo, não se deixe impressionar pela quantidade de megapixels. Pensa que você vai ter um telefone com uma câmera frontal que vai trabalhar melhor com os subpixels, que vai trabalhar melhor com aquela ideia de combinar os pixels menores dentro de um mesmo pixel para captar mais luz para as fotos com baixa luminosidade. Então todos esses aspectos precisam ser levados em consideração antes de você fazer a sua escolha. A minha dica, já que eu não testei nenhum dos dois telefones, é que você vá lá no canal do Rodrigo Portela, lá no Geek Louco, para ver se ele testou as câmeras dos dois dispositivos, para ver os resultados práticos finais do cara que entende de fotografia e que foca a maior parte do seu conteúdo nos aspectos de registro de imagens. É claro que ele analisa os smartphones, mas a análise dele está focada especificamente neste aspecto de fotografia e vídeo. Então ele vai poder passar um feedback bem interessante sobre qual dos dois smartphones pode entregar a melhor relação custo-benefício. Na minha modesta opinião, se você
quer o maior potencial de câmera entre os dois, sem sombra de dúvidas, o Edge 50 Pro. Se você quer a melhor relação custo-benefício, Edge 50 Fusion. Próximo tópico. Na bateria, a Motorola fez escolhas diferentes para dispositivos diferentes. O Edge 50 Fusion tem uma bateria de 5.000 mAh com recarga rápida de 68 watts. Em compensação, o Edge 50 Pro tem uma bateria de 4.500 mAh com recarga rápida de 125 watts. Além disso, o modelo Pro tem recarga rápida sem fio, que ficou de fora do modelo Fusion. Particularmente, eu prefiro a maior autonomia de bateria, e eu acho estranha a escolha da Motorola para o Edge 50 Pro, que é mais potente e que, em teoria, vai demandar um maior consumo energético, colocou uma bateria menor para compensar, colocando uma recarga mais rápida. Mas é o tal negócio, que você tem a escolha de melhor relação custo-benefício para equilibrar os valores dos smartphones e para equilibrar também o quanto que a Motorola está cobrando por cada modelo. Se você espera ter uma autonomia maior, você vai de Edge 50 Fusion. Se você quer ter toda a potência do mundo e sabe que vai precisar recarregar esse smartphone durante o dia e não se incomoda com isso, vai de Edge 50 Pro e da Motorola se explique por que você fez isso. Eu, particularmente, teria colocado 5.000 mAh no modelo Pro, porque demanda mais, tem uma maior performance, vai ser mais exigente ao longo do tempo, até mesmo por conta da potência do processador. Mas, escolhas. Cada escolha é uma renúncia, a Motorola deixa isso muito claro nesses dois smartphones. Onde mais temos diferenças entre os dois modelos? O Edge 50 Pro ele é melhor na conectividade, ele tem maior conexão de GPS, ele conta com o USB-C no padrão 3.1, enquanto que o Fusion fica no 2.0, e em outros aspectos que também estão diretamente relacionados à escolha do processador, o Snapdragon 7 Gen 3. Por exemplo, você tem um Wi-Fi mais rápido e também tem as questões também de mobilidade que são melhores no Edge 50 Pro do que no Fusion. Vai interferir muito no seu dia a dia? Acho que não. Talvez o Bluetooth 5.4 presente no modelo Pro possa fazer alguma diferença se você utiliza fones de ouvido ou os controles de videogames em modo Bluetooth, caso você queira jogar. Mas é algo tão específico e, em termos práticos, eu não tenho registros de grandes diferenças de usabilidade do Bluetooth 5.4 para o 5.0 presente no Fusion, que de repente isso não é tão relevante assim em uma análise para um público geral. Talvez para necessidades específicas, e aí focando na melhor performance e melhor experiência de uso, o Edge 50 Pro também sai em vantagem nesse aspecto, porque o pacote de conectividade é mais robusto e mais completo. Qual dos dois smartphones você deve comprar? Bom, aquele que se ajustar melhor ao seu orçamento e às suas necessidades. O fato de um ser mais robusto que o outro não quer dizer que aquele que é menos potente seja uma porcaria. Os dois telefones, dentro das propostas apresentadas, são bem interessantes e entregam ótimas especificações considerando o seu pequeno universo da Motorola. Eles não são telefones ruins. Para mim, o grande problema é a Motorola não entregar mais atualizações nos dois modelos. Mas, deixando isso de lado, eles entregam um ótimo potencial para os usuários que já estão acostumados com a experiência da Motorola e que desejam receber a melhor relação custo-benefício possível dentro das suas propostas. O Edge 50 Fusion é mais voltado para aquele usuário que não tem a grana para gastar no Edge 50 Pro, obviamente, mas que quer a melhor relação custo-benefício, consciente das características e dos diferenciais que o modelo possui em relação ao Pro. Já o Edge 50 Pro é para quem quer ter o melhor desempenho possível dentro dessa categoria, dentro do universo Motorola de dispositivos, porque melhor do que ele, só o Edge 50 Ultra, para quem quer os melhores sensores fotográficos, tanto na câmera frontal quanto na traseira, para quem não se incomoda com a bateria mais curta, mas quer ter o melhor desempenho ou a melhor experiência de uso, considerando fluidez, considerando capacidade do processador. Enfim, o pacote mais completo entre os dois. O Fusion não é tão pior assim do que o modelo Pro. Dá para você economizar uma boa grana considerando a diferença de valores entre os dois. Mas, para quem pensa mais a longo prazo, ele talvez não seja um modelo tão interessante assim, o que não invalida esse dispositivo.
Se você está consciente de que a Motorola tem essa regra de poucas atualizações do dispositivo, mas que faz questão de ter a experiência da Motorola na melhor relação custo-benefício, o Edge 50 Fusion também é bem interessante. De um modo geral, eu acho que a Motorola acertou nos dois modelos dentro de cada proposta. E é isso, essas são as principais diferenças entre o Edge 50 Pro e o Edge 50 Fusion. Espero ter ajudado, faça boas compras e para mais acesse o targetrad.net, um blog que tem todas as informações. Eu fiz um artigo completo falando sobre os dois modelos e mais sobre esse comparativo entre os dispositivos. E se você quiser me seguir nas redes sociais, eu sou Eduardo Moreira, é só você me procurar no @Eduardo Moreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.